Essa manhã estaremos iniciando o culto, mais um culto da mocidade. A nossa amiga Gabi está olhando a página. Primeiramente, bom dia a todos. Vou estar falando um trechinho de... Vamos falar sobre medicamentos evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe. Siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Bom, na verdade, quem precisa desses medicamentos somos todos nós que estamos doentes. Porque o remédio que André Luiz nos ensinou são os remédios para a cura da alma e também do nosso corpo. Porque às vezes a gente também está com, com dor, a gente sente dor no corpo, acho que vamos tomar um remédio. Aí tomamos o remédio, não passa. Às vezes não é nem dor do corpo, é dor da alma e do nosso espírito, que não está bem. Se a gente tomar esses medicamentos evangélicos, como jamais desesperar, aprender incessantemente, ter mais paciência com o nosso próximo, enfim, seguir esses padrões, vamos estar cada vez mais perto de aprender a amar como Jesus nos amou. Obrigado, gente. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Estarei dando início à prece. Senhor Jesus, Eurípides, obrigado por mais essa manhã, que sejamos todos iluminados por Ti, e nos dai coragem para vencer as nossas dificuldades e continuar nas tarefas do bem. Nosso obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Nosso estudo dessa manhã será feito pela Amanda. Amanda sou eu. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Sei que para alguns a câmera às vezes fala mais forte, né? Mas que bom que a gente conseguiu vencer e está aqui hoje para estudar um pouquinho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho, que é o item que fala sobre o mal e o remédio. Então, logo lá no início do capítulo, o Evangelho nos diz assim: não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? O que seria esse vale de dores que ele fala, né? É o planeta onde a gente vive, que a gente sabe que é um planeta de provas e expiações, e isso fica bem claro para
graças às coisas que nós passamos aqui, né? Como o próprio Evangelho já diz, a felicidade não é desse mundo. Então, a gente não está aqui a passeio. Além dos trabalhos que nós temos que fazer, a gente sofre, mas sofre para quê? Para crescer. E quando Jesus fala que haveria prantos e ranger de dentes, é porque todo mundo que está aqui, está encarnado aqui, tem a sua parcela de alegria. Claro que nós temos nos nossos momentos bons, nos nossos momentos felizes, mas também temos que sofrer. Se estamos aqui é porque temos que passar por certas coisas para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Senão não estaremos aqui, né? Estaremos em planetas mais felizes, onde a felicidade existe. Comprometimento na espiritualidade. É muito difícil para todo mundo, quando está no meio do problema, lembrar que aquilo é um comprometimento nosso. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, quem lembra de falar, eu sei que eu pedi para passar por isso, eu tenho que passar por isso? A primeira coisa que a gente vai falar, muitos de nós falamos, né, é, por que Deus? Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Será que eu vou ser forte para passar por isso? Mas tudo que a gente passa tem um comprometimento na espiritualidade. Nosso planejamento espiritual já foi feito. Então, se a gente está passando por isso, é porque a gente é forte para passar por aquilo, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, nos diz assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Como a gente falou, aqui a felicidade não é daqui, mas cabe a nós procurar por ela, assim, da melhor maneira possível. Eu tenho que fazer tudo o que eu puder para ser o mais feliz aqui, seguir no caminho do bem, ajudar o próximo, que essa é a verdadeira felicidade, né? Que a gente sabe que muitos pensam assim, mas a felicidade não está no material que a gente tem aqui na Terra, e sim no que a gente traz dentro da gente. E ali, quando ele diz como prova ou expiação, só comprova o estado onde que está o nosso planeta, que a gente veio aqui, sim, para sofrer, para passar por prova, para passar por expiação, que ninguém está aqui só para ter felicidade e alegria o tempo todo. Aí lá no nosso capítulo também diz assim: dar-se-á não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Volta naquilo que a gente falou sobre não sabermos ver no problema uma coisa boa. Por exemplo, quando está tudo bem, quando tudo que a gente deseja sai como a gente planejou, ou quando a gente consegue tudo que a gente quer, é muito fácil lembrar de Deus, lembrar de Jesus. Falar que, obrigado, Senhor, por ter me dado isso, por ter me ajudado. Mas por que é tão difícil agradecer quando é uma coisa que a gente não pediu? Não pediu, né? Que a gente sabe que tudo é comprometido. Mas quando a gente está no meio do problema, a gente não vai agradecer. A gente sabe que isso é muito difícil. É muito mais fácil a gente agradecer quando a gente está conseguindo tudo que a gente quer, assim, até de material, né? Quando a gente está bem materialmente falando, a gente agradece também, mesmo sabendo que isso não é realmente o que a gente procura. Ninguém lembra, nem no problema, nem quando está na festa, exatamente. Até quando a gente acorda, muitas vezes, né? Tem dia que a gente faz prece, agradece pela vida, tem dia que não faz. Vai sair, aí acorda cedo, sai correndo, deixa as atribulações da vida acabarem com o nosso comprometimento de agradecer, de ser agradecido pelas coisas que Deus nos dá, tanto os problemas quanto... Sem indiretas, por favor. Então, lá também no capítulo nos diz assim: Senhor, conheceis todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por quereres experimentar bem esse vosso servidor. Quando que a gente faz isso, né? Agradece por Deus, por Jesus e Deus nos experimentarem, nos fazerem passar pelas provas. É muito fácil a gente pensar, depois que passou pelo problema e conseguiu vencer. Aí você vai falar, caraca, fui forte. Mas você não foi forte sozinho. Você teve a ajuda dos espíritos, dos amigos espirituais de Deus, de Jesus, que te ajudaram a passar por aquilo e te experimentaram no problema. Mas ninguém vai pensar antes, eu vou querer que Deus e Jesus me experimente no problema. Você só pensa, você agradece depois que você passou. Mas o certo é agradecer quando você está passando por aquilo, né? Porque aquilo é... Como é que eu vou dizer? É uma bênção também, você está passando por aquilo. Porque se você não passar pelos problemas, como é que você vai crescer? Como é que você vai ter aquele trampolim para te ajudar na tua evolução, né? Os problemas são esse trampolim. Os problemas que nós temos com o próximo, a família, né? Que são os espíritos mais próximos que nós temos encarnados junto conosco. Então, eles também são uma forma de nos experimentar, nos fazer passar por coisas que nós precisamos para crescer e evoluir.
Quando... Eu não lembro muito bem da história, né? Mas, por exemplo, quando a gente... É muito melhor você fazer uma coisa, mesmo que reclamando, que o outro que espera sentado e não faz nada. Não que reclamar seja certo, mas pelo menos você está fazendo alguma coisa. A história é um moço que está carregando o caminhão de areia, né? Só que ele está fazendo e está reclamando. Está reclamando porque está fazendo, mas está fazendo. E o outro está parado. Não sei fazer isso, não faz você. Então você está entendendo? Não reclamo. Eu não reclamo de nada, por isso que eu não sei fazer. Só que não, né? É mentira mesmo. Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Isso é aquela ideia de quando nós vamos entender que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente passa aqui, assim, que nos acrescenta alguma coisa por dentro, não vai ficar só aqui, né? Nós vamos levar conosco. Porque é aquilo que a gente falou. Agradecer pelas coisas materiais que nós temos é muito fácil, mas o que a gente vai levar daqui? Não vai levar nada. Isso tudo vai ficar no túmulo, né? Então a gente tem que prezar as coisas que vão ser além do túmulo. Pensar, caraca, esse problema eu vou ser forte, eu vou passar por ele, porque o que eu adquirir passando por ele, eu vou levar para mim. Vai servir de evolução para mim no futuro. Compreendei agora que as vossas desaventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro. Além de nós termos escolhido as provas pelas quais nós vamos passar aqui, quando a gente ainda está desencarnado, preparando a nossa próxima encarnação, muitas das coisas que nós passamos também são coisas feitas por nós, né? 90% até nessa encarnação, né, que nós estamos agora. Que às vezes a gente passa por alguma coisa e pensa, foi alguma coisa que eu fiz em vida passada, tive algum problema com aquela pessoa em uma vida passada. A grande maioria, no dia, até no dia. Porque a grande maioria das coisas são coisas que nós fizemos aqui, mas aí a gente pensa, não, nessa reencarnação não pode ter sido, que eu estou no caminho do bem, vou para a casa espírita, não pode ter sido nessa, por que eu estou passando por isso? É coisa da passada, mas não é assim. Faço estudo, acordo cedo, vou lá fazer culto, estou todo dia na mocidade, mas não é assim, né? A gente tem que, é aquilo também que, né? Faço a página. Mas é aquilo que a gente tem que pensar também. Porque, assim, a gente não pode vir aqui só pelo vir. Né? Você tem que tirar o máximo que você puder de tudo que a gente ouve aqui, de tudo que a gente aprende aqui, para poder entender esse tipo de coisa. Entender que tudo que a gente passa tem um porquê e dos males do passado, de coisas que nós fizemos no passado e por isso nós sofremos agora. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Outra coisa que a gente não faz. Quando que a gente está sofrendo, o que a gente mais faz é reclamar. É muito difícil a gente agradecer por alguma coisa ruim que nós consideramos ruins, né? Então, quando ele diz considerai-vos os bem-aventurados da terra, porque o Evangelho já diz, bem-aventurados aflitos, porque são os que serão consolados. Então, nós temos que resignar diante do problema. Não adianta ficar reclamando, ficar falando que não é aquilo, porque eu mereci aquilo, porque eu tenho que passar por isso. Porque todo mundo que está aqui vai sofrer, não tem exceção, nenhum de nós aqui está livre disso. Se nós estamos aqui é porque nós temos que sofrer e aprender com isso. Sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, do corpo se desprenderia uma alma purificada. Ou seja, quanto mais difícil a prova que a gente passa, mais é a nossa oportunidade de crescimento. Apesar de nós não conseguirmos ver o problema como oportunidade de crescimento, é claro que a gente só vai conseguir crescer quando a gente passar por aquilo. A gente precisa daquilo. Ali, quando ele diz que se desprenderia uma alma purificada, é porque esses problemas são que purificam a nossa alma, são que, através dele, nós tiramos as mazelas, os nossos defeitos que nós temos. É a partir deles que nós conseguimos vencer tudo isso, os problemas que nós passamos. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de crucificantes males? Só um é infalível, a fé e o apelo ao céu. Então, quando ele diz o mal e o remédio, o mal é tudo que nós passamos, né? Tudo que nós consideramos ruins, os problemas que nós passamos. Mas o remédio é um só, a fé. Né? Em outras palavras, a resignação. Porque a gente
tem que ter isso em mente, tem que entender que o problema é necessário, que ninguém está passando aquilo porque, hoje Jesus falou, vou dar um probleminha para ele para ver se ele vence. Não é assim, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um comprometimento nosso no céu. Então, esse é o problema. Qual o tamanho da nossa fé e da nossa resignação diante das coisas? Do grãozinho de mostarda, se fosse o tamanho do grãozinho de mostarda, já era muita coisa. Mas a gente sabe que não chega nem a isso. Acreditar que as coisas que a gente vai ser capaz de vencer, a primeira coisa que a gente faz é desistir, geralmente, diante do problema. É aí que a gente não tem a fé de que Deus está do nosso lado, Jesus está do nosso lado e que nós somos capazes de passar por aquilo. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Frase de Santo Agostinho. Ou seja, a fé remove montanhas. Será que a gente acredita nisso? Será que a nossa fé é capaz de remover mesmo uma montanha? Como disse Alex, qual o tamanho da nossa fé? Né? Então, quando a gente tem a fé como base, tudo muda. Porque é claro que tem aquilo, a gente também só não pode ter a fé, eu vou passar por aquilo e ficar sentado esperando. Não é assim, tem que ter o nosso esforço. Mas se a gente também for fazer, eu vou tentar, vou me esforçar, mas eu acho que não vou ser capaz de passar por isso. Só aí já é meio caminho perdido, porque você já não entrou com confiança na situação. Então, se nós tivermos fé que nós vamos passar por aquilo, que nós vamos ser capazes de vencer, que aquilo não foi colocado para nós à toa, tudo fica mais fácil. Eu não tenho muita, não. Vou ser sincera. Não, eu, pelo menos, particularmente falando, assim, como é que eu vou dizer? Aquela fé momentânea, né? Quando você precisa dela e você lembra, caraca, eu tenho que ter fé nisso, não, porque Deus vai me ajudar, porque eu estou merecendo passar por aquilo. Quando está com dor, né? Né? Mas é muito difícil ter fé na festa, né? Lembrar da nossa fé que tem que estar com a gente o tempo todo quando a gente não precisa dela, entre aspas, né? Quando a gente, né? E todo mundo, parte o sinal, todo mundo fazendo prova, você lá abaixado fazendo prece. Já começa por aí, me ajuda, Jesus, me ajuda a passar, acende aquela luzinha, né? Pior é ainda esquecer dos outros, né? Falar, não, aquele ali não precisa passar, não, me coloca no lugar dele que eu preciso, né? Exatamente, todo mundo está fazendo, ele está querendo a mesma coisa. Né? E também vai do merecimento, né? Assim como tudo que nós passamos na nossa vida. Então aqui só uma frase de reflexão para a gente. As nuvens aparecem no céu, mas não obscurecem o sol. Suportemos as dificuldades e as provações do caminho. Aguentemos as rajadas de sombra que nos experimentam a confiança e sigamos à frente, sabendo que as mãos de Jesus amparam as nossas. Bezerra de Menezes, psicografada por Chico Xavier. Ou seja, pessoal, resignação. É o que todos nós temos que ter o tempo todo. Porque o tempo todo nós passamos por diversos tipos de problemas na nossa vida, né? Seja com quem for, aquela pessoa próxima, aquela pessoa que não é tão próxima, no trabalho, na escola, na convivência da família. Então a gente tem que ter certeza de que aquilo tem um porquê, de que eu preciso passar por aquilo, vou ser forte o suficiente para passar por aquilo. Então, se nós tivermos fé e resignação como base da nossa força, de onde nós vamos tirar a força para resolver os nossos problemas e ser capazes de passar por eles, tudo fica mais fácil, além de termos o amor de Deus e de Jesus conosco o tempo todo. Né? Então, é só isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que nós possamos ter aprendido mais um pouquinho sobre o mal e o remédio, né? Sobre os problemas que temos que passar. Que nós possamos ser capazes também todos de resignar o máximo possível. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom, nesse momento convidamos a todos para o passe. Jesus, dê-nos aquilo que necessitamos para nossa melhora. Paz, saúde,
e equilíbrio. Ampare, ilumine todos nós. Te agradecemos por mais esse culto da mocidade. Te agradecemos por mais esse estudo maravilhoso que nós tivemos. Te pedimos obrigado por cada palavra que foi dita. Te agradecemos também por mais uma manhã de vida, mais uma manhã linda com nossas famílias. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Te agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.
Quero agradecer. Quero agradecer a presença de cada uma pessoa aqui hoje. Quero pedir obrigado por terem vindo. E está encerrado o culto da mocidade dessa manhã. E obrigadão mesmo. E um Feliz Natal para todos.